Só pessoas burras acreditam em Deus. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Eu quero mostrar que a fé em Deus, ela não é coisa de pessoas burras. E talvez eu não consiga te convencer, e eu nem tô aqui para te convencer, mas eu tô aqui para mostrar fatos e evidências. Eu vou citar alguns nomes e eu quero que você veja, pesquise sobre a vida deles e veja o que você acha, tire suas próprias conclusões. Lembrando que eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando aqui nomes complicados e nomes estrangeiros, então eu vou falar como eu acredito que seja. Se eu errar na maneira de falar, é porque eu também não sou uma pessoa culta e nem tão inteligente quanto essas pessoas. Com certeza eles seriam bem mais adaptados para estar fazendo esse vídeo. Johannes Kepler, Blaise Pascal, Nicolau Steno, Isaac Newton, John Flamsteed, Stephen Halley, Carolus Linnaeus, William Herschel. Esses nomes que eu citei são de cientistas que viveram antes do Iluminismo, e cada um deles tem uma história diferente. Eu vou contar algumas descobertas, algumas crenças deles, e todos eles têm uma coisa em comum. Kepler, ele era um homem que era um astrônomo e matemático, e ele defendeu a Trindade Divina. Ele tentou explicar a Trindade Divina pelo Sol. Blaise foi um matemático que ajudou muito o nosso computador. Ele foi uma das bases para criar o nosso computador. E ele se tornou cristão em 1654. Boyle é chamado de o pai da química moderna, e ele deixou no seu testamento uma doação anual para pessoas que faziam palestra que combatiam o ateísmo. Agora eu venho te perguntar, se você se considera um ateu, por que você insiste em continuar assistindo coisas sobre Deus, sobre a existência de Deus, para provar e tentando provar a não existência de Deus? Se você não importa com ele, se você não acredita nele, por que você acha tão importante isso e provar isso? Pessoas ateus falam que as pessoas que acreditam em Deus que são pessoas medrosas, que só acreditam porque têm medo da morte. Então, por que você perde a sua vida inteira procurando provar que Deus não existe? Se você conseguisse provar que Deus não existe, o que diferença ia fazer para sua vida se você tem certeza do seu ateísmo, dessa fé inconsciente, que você sabe que você corre o risco de estar errado? É muito difícil explicar a nossa fé, e eu acredito que isso é a fé de verdade. Coisas que não se veem, a certeza de coisas que você não vê. Mas isso não é loucura, isso não é um apoio, muito pelo contrário, Deus é muito mais do que um apoio. Se você conseguisse entender o que a gente sente, ia ser mais fácil. Se você abrisse o seu coração para Deus e deixasse essa crença obsessiva em não acreditar em Deus, eu acho que você teria muito mais sucesso na sua vida e você saberia a verdade. Porém, uma coisa me intriga. Se a existência de Deus fosse impossível, por que essas pessoas tão inteligentes que afetaram tanto a humanidade com a inteligência delas, que com certeza são muito importantes para a humanidade, pessoas que viveram antigamente sim, mas pessoas que tiveram um QI tão elevado que afetaram a modernidade de hoje. Pessoas que, às vezes, se fosse comparar com a gente, se fosse pra gente criar o que fosse, se fosse pra gente ajudar em alguma invenção científica, eu acredito que muitas pessoas que se acreditam ateus não iam conseguir fazer. Pessoas que acreditam que sabem de tudo e que pensam que são muito inteligentes por acreditarem que Deus não existe, e que pensam que tem uma soberba acima de tudo e que não pensam que Deus, ele tá lá do céu olhando, e que eles têm medo, no fundo eles têm medo e correm de Deus e recuam de Deus. Por que vocês correm tanto de Deus? Por que vocês têm tanto medo? É essa pergunta que eu venho deixar para os ateus. Qual é o medo de vocês? Por que vocês tenham tanto medo de Deus existir? Ele é amor e ele retribui cada pessoa
abrissem o seu coração e deixassem de lado essa parte do iluminismo que afetou a mente de tanta gente, que afetou a mente de pessoas até hoje, que acreditam que Deus não existe. Porém, graças a Deus, a maior parte da população continua acreditando no nosso Criador. Tem bastante pergunta que a gente não consegue responder, mas se tem um livro que afetou e mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, foi a Bíblia. Não tem como a gente mudar a história, a gente ir na vida dessas pessoas e tirarem a palavra de Deus da vida delas, a mudança que aconteceu na vida delas e na minha também. Não tem como você virar para uma pessoa que realmente foi encontrada por Deus e encontrou Deus na sua vida e simplesmente falar para ele que Deus não existe, porque essas pessoas que sim, que tiveram um relacionamento com Deus, pessoas que também foram à beira da morte e depois que voltaram e viram que Deus existe, acreditaram em Deus. Não espera isso acontecer para você se voltar para Deus. Não espera uma coisa ruim acontecer com você para você usar o apoio que você tanto desprezava. Esse apoio que vocês falam é a misericórdia dele, que mesmo depois de ouvir muitos ateus falando tantas coisas más dele, ele ainda assim, quando as pessoas se voltam para ele, ele ainda recebe as pessoas com amor e não despreza as pessoas. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu acredito que todas essas pessoas que eu citei aqui os nomes são muito mais inteligentes do que eu. E se todas elas estavam certas, e tem muitos mais, que antes do iluminismo acreditavam em Deus. Muitos cientistas, porque a ciência e a religião andavam juntos naquela época. E depois do iluminismo isso mudou muito. Porém, eu acredito que Deus, ele criou o universo. E eu acredito que tudo que está aqui, que você e eu temos uma parte de Deus. E toda vez que você sentir esse vazio, essa depressão que as pessoas têm, essa falta de alguma coisa que elas não sabem o que é, que as pessoas que não acreditam em Deus são muito autossuficientes. Porém, eu não acredito que elas sejam tão autossuficientes, porque quando elas veem alguma coisa falando de Deus e falando que Ele existe, tentando provar a existência de Deus, eles olham. Às vezes para zombar por fora, mas por dentro eles ficam querendo saber se existe mesmo. Porém, eu venho deixar uma palavra para você. Todo joelho se dobrará perante Deus. E naquele dia você vai ver Ele face a face. Você vai conhecer Ele assim como Ele te conhece. E o que você fará? O que você falará? Qual que vai ser a desculpa que você vai dar? Isso é muito sério. As pessoas brincam demais com o que é sério. O que você falará para Deus quando Ele voltar? Quando Ele vier buscar o povo que acreditou no Filho dele? O que você dirá? Se isso for uma mentira, eu vou estar errada. Mas se isso for verdade, o que você vai estar perdendo? No princípio Deus criou o céu e a terra, fez o universo para o adorar, colocou o homem no jardim, criador e criatura começaram ali, até que um dia a serpente apareceu e o coração que era puro se corrompeu.
compartilha com mais pessoas, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu tô aqui trazendo alguns conteúdos, às vezes novos, às vezes testemunhos, e eu quero deixar esses vídeos para edificar a sua fé. Que Deus te abençoe muito. Novidade, PS, sexta-feira não vai ter vídeo. Porém, a nossa igreja vai ir para um monte orar no sábado. Então, eu perguntei para Deus, eu quero muito fazer esse vlog lá no monte. A produção do meu canal permite, então a produção, que é meu Deus, falou que sim, que ia gostar muito. Então, como eu vi que lá na igreja tem a caixinha que vai levar para o monte, para todo mundo orar, eu falei, Deus, e se eu te pedir uma coisa, o Senhor vai fazer? E ele disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, eu pedi para Deus, é o seguinte, eu tô querendo colocar todos os nomes e todos os pedidos de oração que as pessoas colocarem aqui, ou deixa lá o seu pedido de oração, que eu vou estar levando, vou colocar dentro da caixinha cada pedido de oração para todas as irmãs, inclusive eu, do círculo de oração, para estarem orando pelos seus pedidos. Se eu acredito que vai ser realizado o desejo do seu coração, eu acredito muito. E quem não me segue no Cristão Amino, pode me seguir lá, eu vou deixar aqui do lado, para vocês irem lá e me seguirem, porque quando tem alguma coisa importante, eu sempre posto lá. Então, com toda sinceridade, se você tá precisando, se você tá muito desesperado, tá muito aflito pelo seu pedido, se você quiser deixar um pedido aqui no comentário desse vídeo, ou se você quiser um pouquinho mais de privacidade, vai lá no meu Cristão Amino, deixa lá no comentário. Eu fiz um post lá no Cristão Aminos para as pessoas deixarem pedido de oração, e eu vou estar colocando o seu comentário como pedido de oração lá dentro da caixinha, lá dentro da minha igreja. E eu vou gravar tudinho para vocês, vou gravar a oração, não vou deixar muito longo, mas para vocês verem, e Deus vai fazer milagres com certeza, porque eu já provei dessa misericórdia dele. Se você não conhece ainda todos os meus testemunhos, eu ainda tenho alguns para contar, porque Deus é maravilhoso. Mas eu vou deixar aqui na descrição alguns testemunhos que Deus respondeu à minha oração. Então a oração é muito importante e esse anúncio é para todo mundo. Quem quiser pedir oração, seja inscrito do canal ou não seja inscrito do canal, pode estar pedindo oração, que sim, eu vou estar levando para a igreja, vou estar colocando na caixinha de oração e eu vou estar orando por cada um de vocês. E Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Eu acredito que Deus vai fazer milagres através dessa campanha. Inclusive, eu vou estar orando pelo Brasil, porque o Brasil precisa muito de oração da gente. Então, é isso. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração.